Olá, que Deus abençoe você. Nós estamos lendo agora a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje o capítulo 2. Se você vem gostando desse conteúdo, da leitura da Bíblia em ordem cronológica, dê o seu gosto, partilhe o vídeo também, tá bom? Senhor Deus, abençoe a todos nós, essa pessoa nas suas necessidades e que ela seja suprida. Em o nome de Jesus eu peço. E abençoe essa leitura, que essas palavras venham entrar dentro de nós e venham produzir frutos para que glorifiquemos a Ti. Amém. 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Comentário do 1 e 2. Antes de tudo, a exortação de Paulo aos cristãos tinha caráter primordial, por isso devia ser praticada antes de tudo. A igreja deve clamar ao Altíssimo por todas as pessoas, com súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Diante disso, a orientação é clara. Não somente os salvos ou os cooperadores do Evangelho devem receber apoio por meio de orações, mas também os reis, os presidentes, os governadores e todos os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Indica que a intercessão por aqueles que detêm o poder em suas mãos produzirá justiça, paz e segurança a todo o povo. Isso acontece porque, mesmo que eles não sejam convertidos, receberão a influência do Espírito Santo e assim estarão inclinados a fazer o bem. Com isso, os planos malignos serão frustrados. E quando nós oramos, olha lá o que nós temos, como resposta: uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Se praticássemos mais isso, não só mas todo cristão verdadeiro, então talvez os nossos líderes, eles teriam mais condições de ajudar as populações, os presidentes, no nosso caso, presidente e primeiro-ministro, no Brasil, o presidente teria mais cabeça, juízo para tratar as questões humanitárias, Mas hoje as pessoas vivem mais olhando para suas próprias necessidades e esquecem da palavra de Deus e o que ela ensina. 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, se na política, em todo o movimento político é criado leis que impedem que nós levemos o Evangelho, espalhemos as mensagens de Cristo, então nós vamos ter um sério problema lá na frente. Nós não vamos conseguir fazer o trabalho. Então, olha o quão importante não estamos misturando religião com política, mas, como está aqui escrito, orar por aqueles que lá estão, porque o mal trabalha para cegar o entendimento deles, obscurecer, trazer leis malignas que vão trazer problemas futuros para a nossa vida. E ele continua no 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bom, o Senhor Jesus se fez carne, ele foi tentado em tudo, assim como nós somos, mas ele venceu e ele conquistou isso. Agora ele está assentado à destra de Deus. Então, por isso que ele fala, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, porque é como se o próprio Senhor Jesus fosse o homem glorificado perante Deus para interceder por nós. Então ele é o mediador. Eu lembro que eu pensava muito, numa outra pessoa como minha mediadora. Mas eu entendi que não, é só Jesus. Então, não adianta você pedir para Santo A, Santa B, Santa C, para mediar entre o Pai e você, sendo que é somente Jesus. Ele intercede por nós junto ao Pai, não outro. 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Comentário: um só mediador. A palavra mediador significa aquele que fica entre as partes
discordantes para uni-las em um acordo. Isto é, uma pessoa tem a função de intermediar divergências e selar a paz. No plano espiritual, o homem havia falhado em todas as alianças firmadas com o Altíssimo, por isso a humanidade caminhou ofendendo a sua santidade e a sua justiça com uma conduta pecaminosa. Assim, a distância e a inimizade entre o ser humano e Deus se tornaram intransponíveis, de tal forma que ele precisou oferecer o próprio Filho para providenciar uma reconciliação. Depois da sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus se tornou o único mediador que pode aproximar o homem do Altíssimo, pois somente ele pode agir no pecador arrependido, lhe atribuir a justiça e ainda interceder ao Pai por sua vida. É como se o Salvador ficasse entre nós e Deus e colocasse suas mãos nos nossos ombros para restabelecer a comunhão e a paz. Isso eu acho tão fortíssimo, né? Quer dizer, por bom preço, o sangue dele, olha o que valeu, né? Os nossos pecados sacrificaram o nosso Senhor Jesus, mas agora ele está nos redimindo, quer dizer, nos comprando de volta, né, do pecado para viver uma vida justa. E ele fala para servir de testemunha a seu tempo. Por quê? Nós compareceremos diante do trono de Deus. E é nesta hora que o Senhor Jesus, como nosso advogado fiel, estará ali para nos defender. 7. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Por quê? O apóstolo Paulo, ele se dirigiu mais aos gentios, né? Muito mais aos gentios do que os da própria terra dos judeus. 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. O comentário: traje honesto, com pudor e modéstia. Essas 3 admoestações feitas por Paulo às mulheres visavam corrigir excessos e más inclinações dentro da igreja. Muitas mulheres convertidas eram influenciadas pela cultura grego-romana da época, em que se valorizavam vestes extravagantes e suntuosas, penteados altamente elaborados e ornamentos como ouro, pérolas e outros detalhes que ostentavam riqueza. Essas mulheres da sociedade eram superficiais. Além disso, faziam gastos desnecessários somente com a finalidade de atrair a admiração. Com esse conselho, o apóstolo não estava condenando o cuidado com a aparência ou o uso de algum adorno, mas ensinando sobre quais eram os verdadeiros valores femininos. A referência ao pudor e mencionada, pois essa é uma virtude que impede a pessoa de se vestir ou de se conduzir de forma imprópria. O pudor é um excelente fator para estabelecer limites e promover moderação e decência. Portanto, a mulher que teme ao Senhor conquista admiração não por sua aparência, mas por qualidades que mostram a sua fé, como dignidade, mansidão, respeito, discrição e prudência. Por essa razão, é honrada e feliz. Por isso que, hoje nós vivemos numa sociedade em que as mulheres, elas prezam muito em mostrar mais o corpo, Aquilo que Deus manda cobrir, o diabo manda descobrir. Então, quando você vai usar uma roupa, você tem que se perguntar, para quem que eu estou usando? Porque a mulher, o homem, ele vive muito do que ele vê. Então ele vê, ele cobiça, ele quer. Por isso que ele falou, Jesus falou, qualquer que olhar para uma mulher com o olhar impuro já teve atitude de adultério com ela. Então o homem é do olhar, a mulher é mais do ouvir. Então é o cuidado que a mulher tem que ter no seu vestir. Se eu usar essa roupa, eu vou chamar a atenção de quem para minha roupa? Ou qual a intenção eu tenho em usar esta roupa? E aí você vai se vestir de acordo com a sua própria consciência. 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição.
A mulher, naturalmente, né, ela é mais faladeira do que o homem, né? O homem é muito calado, o homem é quieto, o homem ele se reserva na vida dele. A mulher não, ela é mais comunicativa, é natural da mulher. Mas por isso que ele fala aprenda em silêncio, né? Para ela saber falar na hora certa. 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, primeiro, ele fala, né? Ali ele está expressando o que ele pensa. Não permito, porém, que a mulher ensine, né? Mas a mulher ensina seus filhos. A mulher tem um poder de educação fenomenal. Então, não significa que ela não possa estar no altar pregando. Pode. É natural. E ele fala, porque primeiro foi formado Adão. Certo, né? Adão foi o primeiro homem e Adão deu, então, vida a Eva, né? Eva veio de Adão. Porém, nenhum outro ser humano nasce sem a mulher. Então, significa dizer que nós dependemos uns dos outros, né? O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. A vida depende de ambos, do casamento. Por isso que os dois são importantes. No 14 ele diz, Adão não foi enganado, mas a mulher. Né? A mulher se deixou seduzir pelo que a serpente falou, né? Quer dizer, o ouvir. Então ela já estava ali se entregando àquele desejo, querendo, cobiçando, e a serpente só veio dar uma ajudada. Já Adão, ele caiu consciente, sabendo que ele estava errando. Ele poderia ter dito assim, olha, você cometeu um grave erro, e eu não vou cometer esse erro com você. Quando Deus vier, ele vai tratar disso. Então, ele amou, se entregou, né? O sentimento, a fé sentimental, ele se entregou para aquilo que ele viu e deu no que deu, né? Se a mulher somente tivesse pecado e o homem não, então aderir ao pecado seria só de 50%. Deus teria resolvido aquela questão, a mulher iria morrer. Mas a adesão ao pecado foi de 100%. Adão e Eva pecaram e ele não foi enganado. Então, vamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Agora, 2 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O comentário do 1 diz, excelente obra deseja. Aquele que foi tocado pelo Espírito Santo com o intuito de servi-lo no ministério pastoral, tem essa vocação pulsando tão forte dentro de si que não encontra satisfação em nenhuma outra atividade senão servindo ao Senhor. A obra de Deus tem um trabalho árduo, incessante, muitas vezes doloroso, mas ela é considerada uma excelente obra, pelo seu grande valor espiritual. No caso em questão, Paulo se refere àqueles que desejavam servir ao Senhor, ocupando um cargo episcopal. O apóstolo não está incentivando a ambição por títulos ou por cargos, pelo contrário, ele estimula a disposição em servir e em sacrificar mais em prol da igreja. Afinal, a função do bispo exige maior supervisão, ensino, pregação, disciplina e cuidado com as pessoas que foram confiadas a ele. E não esqueçamos que todos somos falíveis, todos somos homens. Então, ele fala excelente obra. Nós temos que desejar ganhar mais almas. E para isso temos que nos entregar a essa palavra. No 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O comentário do 2 diz apto para ensinar. Esse termo não se refere à pessoa que tem grande conhecimento intelectual ou teológico. Embora conhecer e ter discernimento para interpretar as Escrituras seja primordial, também não diz respeito àquele que é eloquente ou carismático. Antes, a pessoa qualificada para instruir é aquela que vive a palavra de Deus e prioriza a retidão, o temor, a justiça, os valores e os princípios da fé. Por ter de fato compreendido
as instruções sagradas, o seu ensino não é baseado em teorias, mas na fé. Por isso transmite espírito e vida aos seus ouvintes. Por isso que o mais importante é o praticar, né? É você pegar isso aqui e praticá-lo, né? A teoria é muito bonita, mas se não houver prática, então nós temos que pregar o que vivemos. Aí está o sacrifício. Porque pregar é fácil. Pegar a palavra de Deus, fazer o que eu estou fazendo aqui, qualquer um faz. Mas temos que viver isso. No 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Comentário: não seja irrepreensível. Seja irrepreensível, desculpa. Uma série de características morais e espirituais é exigida daqueles que têm a função pastorais na igreja do Senhor Jesus. Essas qualidades devem ser vistas antes mesmo de se entrar na obra de Deus. Afinal, como alguém pode se propor a guiar, ensinar e repreender os outros se ele mesmo é reprovável em suas atitudes? Quando o homem teme verdadeiramente ao Altíssimo, ele se torna irrepreensível, pois não vê diante de si outra opção senão obedecer a palavra. Isso significa que, se ele se mantiver na fé e não ceder às inclinações da sua carne, frustrará os planos malignos. Ele vai continuar falando a respeito do obreiro, o diácono, né? Aquele que serve. E nós, na Igreja Universal, temos essa distinção, né, de bispos, os pastores, pastores consagrados, pastores auxiliares que ainda estão em fase de aprovação, e os auxiliares, obreiros, né, membros dos grupos, enfim. Nós temos essa disciplina na nossa igreja e nós respeitamos elas, mas sabemos que dentre todos nós, né, desde lá da ponta da outra ponta, seja de uma ponta a outra, nós encontramos pessoas falhas, pessoas cheias de erros, pessoas imaturas. Por isso que o apóstolo Paulo sempre ensinou, e eu sempre falo isso às pessoas, que elas devem estar olhando para Jesus. Nós não podemos olhar para os homens. Se olhar para os homens, eles vão cair, eu vou cair junto. Se eu estiver olhando para Jesus, eu nunca vou cair. Eu vou permanecer firme com ele até o fim. Então, permaneça olhando para Jesus. Não apoie a sua fé em homem algum. Todos nós, homens, somos falíveis. Estamos sujeitos a erros e falhas, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você até o próximo vídeo. Vamos dar continuidade a esse capítulo.